Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos iniciando a semana aí. Primeiramente, queremos pedir desculpas aos nossos telespectadores pela ausência de 2 semanas aí com as nossas reportagens. Eu aí também acabei pegando Covid e tive que me ausentar por 2 semanas e graças a Deus a gente está de volta trazendo informações de utilidade públicas para vocês. E hoje, segunda-feira, nós estamos tendo o prazer de receber aqui na Web TV Andradas hoje o Ismael Braga Silva, que é coordenador da Defesa Civil de Andradas. Ele vai falar para a gente agora sobre o nosso período de estiagem, né, e como as pessoas devem se comportar diante de um incêndio ou vendo alguém colocando incêndio aí próximo à sua residência. Boa noite, Ismael. Boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês, né? E é muito importante a gente ter esse bate-papo a respeito dessas ações, né, que as pessoas podem tomar. Com certeza. Nós aqui agradecemos você aí por ter aceito o convite e hoje está aqui com a gente falando, né, sobre um tema tão atual em que a gente está aí, né, quase que começando a estiagem e as pessoas continuam, às vezes, não respeitando e colocando fogo, né? Fala um pouquinho para nós, antes do Ismael falar, eu recebi um texto aqui de um leitor e pediu para eu publicar próximo a uma foto que nós colocamos aí de um terreno, de um loteamento aqui que uma pessoa colocou fogo. Nas áreas urbanas, o uso do fogo para a limpeza do quintal é crime. É crime o ano inteiro, não é, Ismael? Exato. Não é crime agora porque nós estamos na estiagem, é crime. A população pode denunciar queimadas urbanas no 193, no 153, no 3731 4040, 193 no caso é o Corpo de Bombeiro, né? Ou nas secretarias do meio ambiente dos seus municípios. Aqui no caso Andradas, vocês podem estar ligando no 153, que é onde está a Defesa Civil, juntamente com a Guarda Municipal. Já os incêndios nas áreas rurais podem ser denunciados no SEMA pelo 0800 65 38 38, a gente está colocando aí para vocês o número, ou também pelo Corpo de Bombeiros que a gente tem aqui agora em Andradas. Então, eu quis ler esse texto para mostrar para vocês que colocar fogo na mata, colocar fogo no quintal para poder exterminar com um lixo é crime o ano inteiro. E quem vê pode denunciar, né, pode fotografar, denunciar lá para a Defesa Civil, para os bombeiros, para a Guarda Municipal, que com certeza alguma coisa será feita, não é isso, Ismael? Perfeito. A lei, né, que mostra esse tipo de infração, né, é a Lei 9605 de 98, né? Aí tem vários artigos, no artigo 41 fala a respeito de queimada, a pessoa que coloca, né, fogo em floresta e tal. Se eu não me engano, acho que o artigo 42 ele também fala, ele continua discorrendo a respeito de incêndios que são às vezes até mesmo domésticos, né? Então, isso é crime. Com certeza. E como que as pessoas devem agir, Ismael, no caso para evitar que o incêndio propague aí, não só nas residências, esse tempo seco, né? Todo mundo aí com problema. Voltou a pandemia aí de novo, nós estamos com a Covid aí novamente. Isso daí faz mal para o pulmão, tudo, né? Quais as medidas, né, devem ser adotadas, as pessoas devem ser adotadas para evitar esse tipo de caos na cidade? Pois bem, é muito importante que algumas medidas simples, né? São medidas muito simples que sejam adotadas para evitar incêndios que podem se tornar até mesmo mortais, né? Podem fazer vítimas, né? Muito sério. Bom, por exemplo, a pessoa que estiver viajando não deve arremessar nada para fora do veículo, né? Como garrafas, né? Tampinhas também de garrafa, lata, porque são coisas que podem aquecer e provocar ignição, né? Sem dizer que já é uma falta de educação do motorista ou do passageiro que joga qualquer coisa para fora do carro, mesmo que seja um pedaço de lanche, um resto de lanche. Isso. É uma falta de respeito para com quem vem atrás e para com o meio ambiente também, né? Com certeza. É bituca de cigarro, Sim, que é muito comum. Né? Tudo isso, às vezes, a pessoa não faz na maldade de causar um incêndio, porém vai desencadear, porque o tempo é seco, né? O pasto está propício para isso, ele vai espalhar, vai embora.
Ô Ismael, vocês fizeram ano passado um assoramento aqui na serra aqui de Andradas para Poços de Caldas, né? Isso. Ficou muito bom, eu acho que vai ajudar muito na prevenção, né? Qual a avaliação que você faz? Depois que vocês fizeram isso daí, vocês não tiveram nenhum tipo de problema? Perfeito. Depois que nós realizamos esse tipo de ação, nós não tivemos nenhum problema na serra, né, com relação a incêndio. Esse ano pretendemos fazer a mesma coisa, né? Vai ser feito sim com responsabilidade, é claro, para não escavar demais, para não trazer, né, outros problemas aí de deslizamentos de terra e tudo mais. Porém, deve ser feito, né, o acero para evitar, né? O ano passado nós não tivemos ocorrência desse tipo, respondendo a sua pergunta. Sim. E também, até uma outra dica, né, para as pessoas que têm plantações e tudo mais, que mantenham os seus terrenos com acero em dia, né, para evitar que hajam também qualquer tipo aí de incêndio em decorrência de diversos fatores, igual a gente falou. Às vezes não é intencional, mas pode acabar acontecendo. Voltando no que você disse, né, das pessoas jogarem garrafas, por exemplo, né, uma garrafa de água, ou que seja uma garrafa de cerveja, ela também pode ser o estupim para um foco e um início de incêndio e, de repente, detonar a mata. Exato, exatamente, porque o calor vai aquecer, né, aquele meio, né, e principalmente, né, não que a garrafa plástica não seja um problema, claro que é um problema, mas principalmente garrafa de vidro, né, metal, né, latinha. A latinha, né? Isso é muito propício. Ela vai aquecer, certamente ela vai aquecer, bituca de cigarro, e vai causar um incêndio. Você tem para nós aí uma média de incêndios por ano, vamos dizer de uns 3, 4 anos para cá, qual era a média de incêndio que vocês atendiam aqui na cidade? Sim, de 2019 até 2021, a média de cerca de 40 ocorrências de incêndio por ano, né? Considerando o tamanho da cidade, né, e as informações que são veiculadas em todas as redes, eu considero que é um número muito grande. Você participou daquele incêndio que colocaram aqui na Barreira? Foi ano passado? Esse incêndio da Barreira eu não participei. Eu participei Foi enorme aquilo ali, né? Foi. Ali foi descoberto se foi proposital, se foi acidental? Não descobrimos as causas. Porque tomou proporções absurdas. Foi. O do Pico do Gavião eu participei, sim, que teve ação conjunta também com o pessoal da Defesa Civil, Guarda Municipal, voluntários, bombeiros. Quantos dias levaram? Quantos dias vocês ficaram ali do Pico do Gavião? Do Pico do Gavião? Do Pico do Gavião ele demorou, se não me falha a memória, 6 ou 7 dias. Foi exaustante, né? Foi. Exaustivo, né? Foi exaustivo mesmo, né? Muito. E aquele ali foi vocês chegaram a uma conclusão se ele foi acidental ou se ele foi... Ele aparecia de uns lugares esquisitos. Aqui de baixo a gente via, né, que de repente vocês estavam apagando num determinado lugar e ele estava nascendo, brotando de um outro lugar que um pedacinho de fogo, né? Exato. Ele acabou tomando proporções muito grandes, sim, né? Sim. Porque o local ali é difícil também de acesso, né? E, infelizmente, também não conseguimos detectar a causa, né, do incêndio. É difícil determinar. Porque ele toma uma proporção vultuosa, né? Então não tem como realmente chegar numa... Tem que ser um trabalho de formiguinha, né, para chegar no... Exato. Ou então, se tiver uma câmera no local, alguma coisa assim, às vezes fica mais fácil determinar. Mas como é um lugar muito ermo, aí fica mais difícil de determinar o que causou aquele incêndio. Aquele incêndio ali, vocês utilizaram quantas pessoas para ajudar que veio helicóptero, veio pessoal de fora. Exato. Ontem, o jornal encontrou com um pessoal ali no movimento, dizendo que eles vieram aqui ajudar a apagar o fogo também, o pessoal que trabalha com isso. A gente achou interessante, eram 3 ou 4 moças que vieram também como voluntárias ajudar aí no combate, né, ao fogo, né? Olha, eu não sei sinceramente quantas pessoas participaram, mas arrisco dizer que
pelo menos de 30 a 40 pessoas estiveram presentes ali para colaborar. Aquele incêndio ali, Ismael, ele não ficou só ali, né? Ele tomou proporções grandes, porque depois a gente viu, contornou, a gente viu que ele estava pro lado de São João da Boa Vista também, né? Isso. Aquele incêndio, ele começou em Águas da Prata, né? E ele contornou a serra e chegou no território de Andradas. Então, nossa, foi algo assustador mesmo, né? Muito grande. Como vocês deixaram preparada a nossa serra, hoje a gente não corre esse risco? Olha, infelizmente o risco ainda existe, né? Depende muito da conscientização, depende muito da educação das pessoas, de preocupação com o meio ambiente, né? Porém, com o acero ali às margens da rodovia, esse tipo de problema já vai diminuir muito. Vai minimizar, né? Isso. Se eu estiver passando com o meu carro ali e eu ver alguém colocando fogo, é difícil, né? É impressionante, mas é difícil você ver, porque tem aquele maldoso que joga ali literalmente a bituca, sabendo de bituca de cigarro, sabendo que o pasto ali está seco, e ele vai embora. E alguns jogam até na maldade mesmo, porque não faltam publicidades, propagandas alertando a população para não fazer isso. Eu, por exemplo, numa situação, eu vi a pessoa, parei, fotografei, vi que estava o carro ali e tudo. Como que eu devo proceder? Aí, no caso, quem estamos assistindo, a pessoa vê alguém fazendo isso daí, aonde ela deve procurar os meios para fazer a denúncia? Perfeito. Ela pode fazer a denúncia para os bombeiros militares, ela pode fazer a denúncia para a polícia ambiental, né? E também para os órgãos da cidade, né? Ou seja, pode fazer também a sua denúncia para a Guarda Municipal, né? Para averiguar a ocorrência, né? E detalhe, é importante também que a pessoa tome cuidado, né? Ao estacionar para fazer Isso, para fazer essa aproximação. Uhum. Porque você também não conhece a índole da pessoa, exatamente, né? Não sabe o que está fundamentando ela agir daquela forma. Bom, o fato dela já estar ali, colocando fogo, atirando fogo numa área que não deveria, ali já prova que a pessoa bem intencionada não está, né? Não vai estar bem intencionada de forma alguma. Uhum. Então é importante que ela faça a denúncia, né? Às vezes, se ela passar e conseguir tirar uma foto e tal, isso já vai ajudar. E não sempre evitar parar. Isso, eu acho que se ela parar, ela pode acabar causando um outro tipo de problema para ela. Sim. Né? Então tem que preocupar também com a segurança da própria, pessoa, né? Isso. Normalmente é pegar as características de quem está colocando fogo, o veículo que a pessoa estacionou ali, ou a moto, né? Exato. As características do carro, da moto, e passar para vocês. Já aconteceu casos desse tipo aqui na cidade de Andradas? Teve, eu me recordo, na época eu não estava à frente ainda da Defesa Civil, que houve um caso onde nós ficamos sabendo, sim, que uma pessoa colocava fogo, né, em diversos pontos da cidade. Né? E lembro que conseguiram tirar uma foto do indivíduo. Né? Uhum. Esse indivíduo, até onde eu sei, ele foi detido, né? Mas não em virtude desse crime, mas em virtude de um outro crime que ele estava envolvido também. E situação. Por esse crime mesmo de estar colocando fogo, não? Esse, até onde eu sei, não. Porque a imagem estava bem distante, não estava bem focada. Então, foi uma suspeita que se teve de que se tratava dessa pessoa. Mas depois do cidadão preso, pararam-se o... Assessor. Assessor, né? Então, provavelmente foi ele mesmo. A semana passada, Ismael, a semana retrasada, há 2 semanas, né? Porque a gente está retornando agora. Nós recebemos aí 2 fotos de um condomínio indo para São João da Boa Vista, onde o proprietário de um lote, de um terreno, acabou colocando fogo ali, e o fogo veio todinho ali para o Portal do Sol, Jardim Europa. A gente viu até na foto, dá para ver que o corpo de bombeiro estava chegando ali. É lógico, o fogo estava num determinado terreno. O que acarreta aí para o dono do terreno? Olha, isso daí, se ficar comprovado, né, vamos dizer, o nexo causal ali, né, que ele colocou o fogo, provocou aquele tipo de incêndio, né, ele pode ser autuado, né, ele pode ser multado, né, e também até mesmo responder ali criminalmente, né, com relação a isso.
Porque o problema não é só o fogo, né? O problema é que esse período que a gente está passando aí, e principalmente a pandemia ser mais ligada a problema de pulmão, né? Isso daí vai para residências, né? Para idosos. Nós tivemos problema também com fogo lá perto da Santa Casa, né? A coisa também foi meia complicada. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes também da entrevista. Você disse que vocês estão atrás de voluntários para estar ajudando vocês aí numa eventual, né, no eventual incêndio aí que vocês não estejam preparados. Exato. Como é que as pessoas podem estar fazendo para estar entrando em contato com vocês? Vocês ministram algum curso? Perfeito. Quem está à frente desses cursos são os bombeiros, Uhum. né? O que eu faço é recrutar os voluntários, organizar uma quantidade mínima que tem, para que esses voluntários sejam formados e assim eles possam colaborar com os bombeiros à frente, né, da ação, para poder, obviamente, vão fazer o treinamento, receber os equipamentos, né, de proteção individual e poder atuar em conjunto com os bombeiros em incêndios de grandes proporções, né, incêndios florestais. Bom, eles podem acionar a gente, né? Pode procurar a Defesa Civil através do número 3731 4040, né? Ou do 153, ou ir presencialmente até a base da Guarda Municipal, né? Na rua Leonardo Alves dos Santos. Ao lado ali da Câmara Municipal, né? Isso, perfeito. Certo. Exato, 255. Uhum. E vou pegar os dados da pessoa, fazer uma ficha, né? E quando aí a pessoa tendo disponibilidade, ela vai fazer o curso, né? Inclusive, atualmente eu tenho 10 voluntários. Que bacana. E preciso de 30 para fechar um grupo para a gente poder ter volume para fazer o curso, né, com os bombeiros. Sim, e me fala uma coisa, vocês têm uma idade mínima? Olha, é recomendado que a pessoa tenha pelo menos 18 anos, né? Agora, a idade limite não tem. A pessoa tem que ter boa saúde. Sim, né? Tem que ter boa saúde, não ter problemas respiratórios, nem nada. Aí ela tá apta para poder auxiliar. Essa é a importância, né, de treinar uma equipe mesmo, porque eu me lembro que o incêndio que colocaram ali na divisa aqui na barreira, né, não foi nem na divisa, foi aqui mesmo na cidade, né, aqui dentro. Eu lembro que alguns bombeiros reclamaram que os motoristas paravam na pista para poder ajudar, mas o fogo estava muito fora de controle. Certo. E uma faísca também poderia ali voar no veículo que estacionou no acostamento, na ânsia de ajudar. E muitas vezes, como o fogo estava descontrolado, muitas vezes acaba não ajudando e prejudicando, né? Exato. Inclusive colocando a própria pessoa em risco, né? Exatamente. O princípio número 1 para o combate ao incêndio, para salvamento de qualquer forma que seja realizado, é que a pessoa preserve a sua própria vida. Sim, com certeza. certeza. Né, no lugar de você ter uma vítima, você vai ter 2, 3, até mais. Então, sempre tem que se priorizar isso, a sua segurança em primeiro lugar. Então, por isso é importante o uso de equipamentos, treinamento, para a pessoa saber como lidar com a situação. Inclusive, nos incêndios, muitas vezes as situações mudam muito rapidamente. Coisa de fração de segundos, muda, as coisas podem acontecer muito rápido, a pessoa às vezes pode se ver cercada no meio das chamas e ela vai se machucar e pode vir a óbito. Então, é um trabalho que exige treinamento, cuidado e dedicação. Ô Ismael, uma coisa que tem muito aqui em Andradas, e aí eu queria que você orientasse quem está nos assistindo, tem muita gente aqui que acaba não espera o porta-treco passar, o caminhão, né? Então, de repente, ele junta todo o lixo ali. O quintal é dele, o quintal fechado, ele está na casa dele, mas ele tem que ver que do lado, atrás, tem vizinhos, né? E ele resolve colocar fogo no lixo ali para ele poder, por fim, se livrar daquele lixo ali. O vizinho que, porventura, assistiu uma situação dessa, ele também pode ligar para vocês, ele tem ele pode ligar anonimamente ou vocês vão exigir que a pessoa se identifique? Então, como é uma situação de denúncia, né, ela precisa se identificar. Né, ela pode... Porque é o seguinte, se ela quiser pegar e fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, ela vai ter que se identificar. Agora, se ela apenas citar que, olha, no lugar tal está acontecendo tem um foco aqui de incêndio e tal,
aí ela não vai precisar se identificar. Uhum. Né? Mas normalmente se pede para que a pessoa se identifique justamente para evitar também trote e esse tipo de coisa. Com certeza, para não deslocar a viatura à toa, né? Exato. O Jornal Andradas hoje recebe muito via WhatsApp pessoas mandando fotos, né, imagens de locais que está sendo colocado fogo, para que a gente, às vezes, avisa vocês para que eles se desloquem até o local. Sempre que a gente recebe, a gente resguarda a pessoa que está nos passando, porém, a pessoa se identificou, então a gente sabe que a gente pode passar para frente. E a gente passa para o bombeiro, para a Defesa Civil, para que o pessoal vá até o local, né? Então, é muito interessante. E a semana retrasada também, eu recebi 2 fotos de lixos, vários lixos que foram deixados na beira da estrada por um morador de um bairro aqui da cidade. E eu pedi para que essa pessoa tirasse mais umas 2, 3 fotos de longe para que eu pudesse mostrar para o pessoal do porta-treco, para ir lá retirar o mesmo para vocês. E quando ele retornou a ligação, a mensagem, ele falou, olha, eu já fui lá, já pus fogo, já acabei com o material. Isso é perigoso, porque estava num local público, né? E que, de repente, uma faísca poderia pegar um outro campo ali e aquilo ali dizimar e ir embora, né? Exato. E também tem a questão do material que a pessoa está inflamando, está colocando. Exatamente, né? de autocombustão. Era madeira, tinha galão, sabe? São coisas, e deve ser galão de produtos de... Às vezes é solvente, né? Alguma coisa que é inflamável. Então é perigoso, para o meio ambiente também, né? Para os animais, enfim. Tudo, né? Eu acho que a pessoa, se o lixo está ali, é acionar literalmente mesmo os órgãos competentes, denunciar quem fez, se sabe quem foi, né? Exato. E aí eles vão atrás depois para estar fazendo... Mas, Mael, fala um pouquinho para quem está nos assistindo aí, a gente está falando aqui de fogo, de incêndio, mas a gente sabe que esse não é o papel, só esse o papel da Guarda Civil. Inclusive, a gente vem passando aí por um momento muito triste lá na Bahia, né, no Recife, com relação ao desabamento, a tudo que aconteceu. Conta mais um pouquinho do trabalho de vocês, né, à frente da Defesa Civil. Perfeito. A Defesa Civil é um órgão que foi criado, né, isso daí data da época da Segunda Guerra Mundial. Então, ela começou no Japão, né? Ela foi mudando a sua forma de atuação, né? E até ter o que nós temos hoje. Que é o quê? Ela cuida da proteção sistêmica da população, né? Com relação a diversas situações que podem acontecer, de catástrofes naturais, de enchentes, de incêndios, de deslizamento, de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade por conta do frio mesmo. Sim. Né? Então, a Defesa Civil ela tem um braço em todas essas áreas para proteger a população. Né? Então, como coordenador de Defesa Civil, o que eu faço é tentar acionar os órgãos que são responsáveis por cada situação e integrar esses órgãos para a gente ter uma resposta rápida para a população. E não apenas situações de resposta, mas também prevenção, né, mitigação. Certeza. Então, é dessa forma que a Defesa Civil funciona. Né? A gente atua nessas frentes. Não apenas depois que acontecer um evento, né, uma catástrofe, um evento adverso, mas também na prevenção dela, né? Na prevenção, porque eu acho que é o mais importante. Com certeza, né? Antes que aconteça, a gente tenta tomar essas ações. Aqui para o nosso lado não tem muito, né? Graças a Deus, esse problema de desabamento. Não. Você chegou a trabalhar em alguma situação inusitada assim aqui? Olha, as situações mais corriqueiras que tem, né? Que envolve às vezes o risco de desabamento e tudo mais, normalmente são em lotes que são regulares, né? Não é uma situação, por exemplo, que a pessoa constrói num lugar que é totalmente irregular, né? Na beira de um penhasco, igual tem algumas cidades, né, que a gente vê. Que a gente passa e vê como é que eles conseguiram, né, fazer aquela construção, né? Exato, a pessoa arrisca a própria vida para poder ter um pedacinho ali para ela. Aqui em Andradas, graças a Deus, a gente tem essa situação mais controlada, porém acontece sim, de, por exemplo, muro, ou às vezes a casa da pessoa apresenta trincas e tal, aí acabam acionando a gente para poder verificar qual que é a situação. Mas uma coisa tem que ser levada em conta. A Defesa Civil, a Prefeitura, eles não vão emitir laudos, eles não vão restaurar a sua residência se ela estiver trincada, né?
O que é feito numa situação onde é verificado um risco, né, muito grande, é a retirada dessas pessoas das suas residências e colocar elas num aluguel social. Entendi. Né? Então, essa é a medida. Uhum. Então, é a medida de proteção da pessoa. Porque o reparo cabe ao proprietário, né? A não ser que seja uma situação adversa. Sim. Algo que seja, por exemplo, da responsabilidade da prefeitura, né? E aí essa coisa que é responsabilidade da prefeitura acabe intervindo no que é particular. Uhum. Aí, se for esse o caso, a prefeitura vai tomar as ações que são necessárias. Agora, caso contrário, se acionar a Defesa Civil, olha, Ismael, a minha casa ela está com trincas, tal, eu posso ir lá, eu posso avaliar, mas eu não vou emitir nenhum laudo, eu não vou retirar a pessoa da casa se não houver um motivo que fundamente essa ação. Com certeza. Até porque o papel de vocês é evitar a tragédia e evitando a tragédia tirando as pessoas lá dentro para que elas não sejam vítimas, né? Exato. E, Ismael, então se as pessoas quiserem fazer um contato com vocês aí, passa para nós de novo aí o telefone para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas se sintam mais seguras, né? De saber que hoje a gente, além da Defesa Civil, tem o Corpo de Bombeiro, tem também a Guarda Municipal que está sempre junto com vocês, tanto vocês estão locados no mesmo endereço, prédio, né? Isso. Perfeito. Olha, para acionar a Defesa Civil, o número vai ser o mesmo da Guarda Municipal, tá? No momento a Defesa Civil não tem um ramal exclusivo, tá bom? É pelo 3731 4040. A gente está colocando aí para vocês os telefones. Uhum. Isso. Ou pelo 153, né? Bombeiros militares também sempre estão à disposição, né? Pelo 193, tá? E pode entrar em contato conosco, que a gente vai avaliar o caso, a gente vai, não vamos deixar a pessoa desamparada, tá? E o que você pede para que as pessoas, quando ligarem para vocês, que elas repassem o máximo de informação possível? Isso. Localização do fato, como chegar lá, porque muitas vezes vem o bombeiro de fora, né? E ele precisa se nortear para como vai entrar aqui na cidade, né? Exato. Qual que é a linha de informações que vocês pedem para que as pessoas usem com vocês? Perfeito. Então, é interessante que a pessoa se identifique, é interessante que a pessoa saiba o endereço mesmo, entendeu? Com o nome da rua, número, né? Ou o número daquilo que é próximo, né? Ponto de referência, muito importante. Ponto de referência, é verdade, né? Às vezes a pessoa no desespero, ela acaba falando, olha, tá pegando fogo num lugar que tem uma árvore grande aqui, mas isso é muito vago, né? Então precisa às vezes ter informações mais assertivas, né? Então o ideal é que você se identificar alguma situação, numa área rural e tal, então passa o nome de um sítio, de algum local de algum próximo, mais conhecido, né? Porque senão fica muito vago, fica difícil, né? E quanto mais atrasa, a situação vai piorando, né? Vai piorar, vai ficar mais difícil de combater o incêndio. Com certeza. A pessoa tem que, quando ligar, pegar o telefone para ligar, ter o máximo de informações possíveis para que seja a ocorrência atendida o mais rápido possível também, né? Exato. Nós tivemos aí o prazer de receber o Ismael Braga Silva, ele é coordenador da Defesa Civil aqui de Andradas. Ele veio aí falar um pouquinho para nós, né, nesse período que a gente vai estar entrando aí, que é o período, vai esfriar mais, tem previsão de chuva, né? As chuvas um pouco mais escassas, né? Mas podem ocorrer. Acho que a quantidade, num volume muito alto, acho que a gente já passou por elas, né? Já passamos, já. Agora a tendência é esfriar e parar um pouco as chuvas. Exato. E a gente teve o prazer de receber o Ismael, nós o convidamos para vir estar falando com a gente. E lembrando, viu, gente, que nas áreas urbanas, né, o uso do fogo para limpeza de quintal é crime. Isso é crime o ano inteiro. Quem vê, né, se você, por exemplo, perceber teu vizinho colocando fogo no lixo, no quintal dele, tá murado, a casa toda tá fechada, não interessa, é crime, não pode, né? Ele tem que dar um jeito de desfazer aquele lixo de uma outra forma, e não prejudicando as pessoas que moram, né, no entorno da residência ali. Exato. A população deve denunciar as queimadas urbanas no 193, no 153, conforme o próprio Ismael já falou para nós aí. E os incêndios nas áreas rurais, vocês podem estar denunciando no 0800, que a gente está colocando de novo aí para vocês, 0800 65 3838 e também no Corpo de Bombeiro 193.
Vamos fazer de tudo aí para fazer a nossa parte. Se a gente perceber uma fumaça, qualquer coisa assim, ficar esperto, levantar o máximo de informação possível e passar para o pessoal da Defesa Civil. Mais uma vez, Ismael, muito obrigada, e as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Legal. Eu que agradeço a oportunidade. A Defesa Civil é feita por todos nós, né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade e eu conto com a ajuda de vocês, né? Na limpeza, fazendo o acero, quem precisar fazer acero, não jogando lixo nas ruas, né? Se for realizar, vamos supor, um acampamento, alguma coisa assim, fez uma fogueira, apaga a fogueira depois que sair de lá, não deixa lixo, não deixam coisas que podem gerar mais incêndios, tá bom? Vamos lutar todos juntos para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila e sossegada. Com certeza, é isso daí, né? Nós voltamos no próximo programa aí com mais uma entrevista gostosa. Hoje nós tivemos o prazer de receber o Ismael, que é o coordenador da Defesa Civil e que trouxe, né, algumas mensagens para a gente, algumas dicas, né, de como denunciar, de como não fazer, né, fogo no quintal e nem colocar na mata. E sempre que você ver alguém fazendo isso, denuncie. É importante que as pessoas saibam que elas estão sendo vistas, né? E de preferência, como diz o Ismael, não parar perto da pessoa se estiver na estrada, mas tentar pegar, você está vendo alguém tacar fogo, alguma coisa, pegar o máximo de informação possível do veículo que parou ali ou da moto, né? E passar imediatamente para os órgãos competentes para que a gente evite uma tragédia maior, como foi há 2 anos aqui na Serra do Caracol. Foram 7 dias, você disse, 6, 7 dias, para tentar apagar o fogo aí. Contou com uma equipe gigantesca de pessoas, inclusive de aeronave ajudando ali, né, na dissipação do fogo. É isso aí, a gente volta, se Deus quiser, na próxima entrevista aí com mais um papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje. Até lá!